queria convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas todas as vezes que a gente faz uma leitura desse texto, existe uma ótica diferente nesse texto. Eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 16 até o versículo 20, pois essas foram as últimas palavras que Jesus deixou para os seus discípulos antes dele ser assunto aos céus. E certamente as últimas palavras são palavras muito especiais, cheias de significado. Talvez você já acompanhou alguém num leito de enfermidade e essa pessoa quis dizer as suas últimas palavras. Talvez você já tenha acompanhado alguém que, como tantos exemplos na Bíblia, quando sabia que ia partir desse mundo, ele reuniu a família e deu uma palavra para cada um. Por exemplo, Jacó fez isso, né? Jacó, quando estava para morrer, ele reuniu todos os seus filhos, que foram muitos, e ele deu uma palavra profética para cada filho, porque ele sabia que era chegada a sua hora. Jesus também, todas as quintas-feiras, a gente está aqui falando sobre o sermão de despedida de Jesus, João capítulo 13 ao capítulo 17. Mas na realidade, irmãos, aquele fora mesmo o último sermão de Jesus. Mas as últimas palavras de Jesus, elas estão grafadas no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, porque depois disso, se você ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, verso de número 8, você vai ver que Jesus deu então uma ordem e depois ele foi assunto aos céus. O texto diz assim, por favor, confira comigo, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vamos ler juntos até o final? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe um livro publicado pela Casa Editora das Assembleias de Deus que se chama E Agora, Como Viveremos? Esse livro foi escrito por um casal que não é casado, mas um casal que tem escrito livros cristãos e tem elevado a vida de muita gente. O Dr. Charles Colson, ele fundou uma missão nos Estados Unidos que cuida de pregar o Evangelho e dar assistência aos presos nas prisões. E a doutora Nancy Pearce é uma das maiores preletoras do Evangelho no mundo inteiro, aclamada autora e escritora, e que já teve seus livros publicados no Brasil. Ela é cientista, uma mulher muito inteligente, e ela escreveu esse livro com o Dr. Charles Colson, que tem esse tema interessante. E agora, como viveremos? Esse é um livro maçudo, é um livro que você tem que ter coragem para começar a ler, mas é um livro adorável, porque ele tenta mostrar através da Bíblia, de Cristo e de todos os relatos dos evangelhos e das cartas de Paulo, que tipo de vida é essa que Cristo nos oferece e Ele espera que a gente viva essa vida. Quando a gente olha para esse texto, a gente acha a priori que esse texto é apenas uma ordem de evangelização. E não deixa de ser, é verdade. Esse texto é um imperativo de Jesus para a igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. É claro que esse texto fala que nós devemos fazer o quê? Discípulos. É claro que esse texto fala que a igreja, ela tem uma missão, assim como eu tenho.
assim como você tem. Mas esse texto, irmãos, ele transcende apenas uma ordem de evangelização, porque nesse texto também Jesus nos ensina como viver. Jesus responde à pergunta do Dr. Charles Colson: e agora? Como viveremos? Existem pessoas que têm um encontro com Jesus e a vida delas continua a mesma, não muda nada, pouquíssimas coisas. E às vezes a gente tem Jesus como mais uma coisa na nossa vida. Muitos, às vezes, veem a Jesus como um amuleto, como alguma coisa que ele pode obter, para que ele obtenha os planos, os projetos e os seus anseios pessoais. Mas aqui, irmãos, nessas últimas palavras de Jesus, existe algo muito interessante com respeito à resposta a essa pergunta. E agora, como nós viveremos? O que Jesus espera de nós? Qual é a natureza da vida cristã que Jesus tem a nos oferecer? Será que a vida cristã significa vir ao culto um domingo por semana? E quando vem, né? E quando vem? Será que a vida cristã significa você colocar os 10% no envelope e depositar na sua igreja? Será que a vida cristã, querido, se resume em você de repente ler a sua Bíblia só no culto, só na escola dominical, e de repente viver a vida comum sem ter absolutamente nenhuma conexão com aquilo que o Evangelho, que Jesus espera de mim e de você? Esse texto, irmãos, tem me incomodado há muito tempo, não apenas como uma ordem de evangelização, mas, acima de tudo, nos ensina nessa noite como viver. O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de você, sendo que agora você faz parte dessa comunidade de fé maravilhosa, como ramos dessa videira verdadeira que é Jesus, e fazendo parte dessa nova sociedade que Jesus inaugurou e espera que essa sociedade floresça para a glória dele. Como nós devemos viver? E agora, como viveremos? Esse texto, irmãos, responde a essas perguntas. Em primeiro lugar, querido, veja bem o que diz o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus nos ensina a viver descansados na sua soberania e na sua providência. A vida cristã não é uma vida de sobressaltos. A vida cristã não é uma vida temerosa com as coisas que acontecem no mundo. A vida cristã é uma vida que a gente tem a consciência de que existe um rei. Amém? E que esse rei está sentado no trono. E que esse rei governa todas as coisas. E ele governa de forma ímpar, espetacular e especial a vida do seu povo. Antes de Jesus dar essa ordem de evangelização, ele diz algo muito importante para os seus discípulos. Para quê, pastor? Para que eles sejam descansados nesse governo providencial maravilhoso de Deus, para que eles não se sintam atemorizados, aterrorizados com as coisas que eles deveriam e certamente enfrentaram ao longo da história. É por isso que Jesus começa dizendo assim: toda autoridade me foi dada. A palavra autoridade na Bíblia, a palavra exousia no grego, ela significa o governo perene, permanente de um rei que detém todo o poder. O que Jesus está dizendo, querido, que ele é esse rei que detém todo o poder e toda a autoridade, e que foi-lhe concedido toda a autoridade pelo Pai. Mas o interessante é que ele fala onde ele tem essa autoridade, percebe? O texto diz que essa autoridade, esse poder dado ao Filho, foi dado a ele no céu e na terra. Isso é bonito, irmãos. Por quê? Porque nada foge ao escopo da autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo, irmãos, ela não é restrita à igreja. Cristo não governa apenas o seu povo, Cristo governa o universo, amém?
A autoridade de Cristo, irmãos, não reside apenas em ter o coração do rei, e no coração do rei nas suas mãos, esse o inclina para a direita e para a esquerda. Não, irmãos, no céu e na terra significa que toda a criação de Deus, visível e invisível, os anjos, os demônios e tudo aquilo que o meu olho natural não consegue ver, mas que existe, está debaixo da soberana vontade de Cristo, amém? Jesus, irmãos, antes de ser assunto aos céus, ele diz para os seus discípulos: olha, descansem, descansem na minha autoridade, descansem na minha soberana vontade, no meu poder soberano e na minha providência, porque há um rei sentado no trono. Pastor, por que ele disse isso para os seus discípulos? Porque eles iam enfrentar lutas, irmãos. Eles iam de vez em quando pensar que Deus os abandonou. De repente eles seriam expostos à vergonha, aos açoites, às prisões, às mortes, como o apóstolo Paulo e tantos cristãos ao longo da história foram expostos, e eles podiam pensar assim: Deus não está mais governando a história. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja esquecemos que existe um poder soberano, amém? Poder absoluto, que a autoridade não foi dada ao Putin, a autoridade foi dada a Cristo, amém? A Bíblia diz, irmãos, que os reis da terra se inclinam diante do Filho. A Bíblia diz que o Filho detém todo esse poder. É por isso que Jesus começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ou seja, nada escapa ao meu poder soberano e à minha providência. Portanto, querido, descanse. Não seja um cristão sobressaltado. Não seja um cristão que tudo que acontece na vida, a nível mundial, ou a nível da sua nação, ou na sua vida, você perca o chão, porque de repente você acha que esse mundo está desgovernado. Pode parecer que esteja, mas ele segue o curso, porque Cristo é o centro da história. Cristo governa a história, e todas as coisas vão cumprir a vontade dele, amém? A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele teve um ministério muito longevo. O ministério profético de Isaías, meu presbítero aniversariante, foi um ministério de mais de 40 anos. Ele teve um ministério tão longevo quanto Jeremias. Talvez os dois profetas que tiveram o ministério mais longevos e que também sofreram muito foram Isaías e Jeremias. O texto diz, irmãos, que Isaías era o homem da corte, o homem que assistia o rei Uzias. E Uzias teve um reinado longo, e ele fez coisas muito boas para a nação de Israel. Só que de repente, irmãos, esse homem morre, e toda a nação começa a prantear esse homem, dizendo o seguinte: e agora? O que será de nós? Nosso rei morreu, a nossa nação vai para o buraco. O que a gente vai fazer agora sem o rei? O interessante é que o próprio Isaías, na morte do rei Uzias, ele vai para o templo. Ele vai para o templo. E no templo ele busca a presença de Deus. Ele quer se derramar diante de Deus, porque afinal de contas o seu amigo, o rei Uzias, morreu. Mas o texto diz, irmãos, que foi exatamente nesse desgoverno humano, nesse caos da nação ter perdido o seu rei, que a Bíblia diz que Isaías tem uma das visões mais lindas, e que o Evangelho de João, o apóstolo João, descreve que a visão que ele teve foi de Cristo glorificado. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Se ele viu o Senhor, ele não viu a Deus Pai, porque ninguém pode ver a Deus. Se ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e se ele descreve essa pessoa gloriosa, ele viu o Filho. É o Filho que está sentado no trono. E o texto diz que esse Filho está sentado no alto. Sabe o que significa isso? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Não há ninguém mais alto do que Ele. Mas o texto diz também que ele viu o Senhor assentado. Sabe o que significa isso? O governo da terra pode estar um desgoverno,
O trono da terra pode estar vazio, mas o trono do céu tem alguém sentado lá, amém? A Bíblia diz, irmãos, que ele viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Por quê? Porque o rei havia partido. E Isaías entrou no templo para de repente bater no peito e orar, dizendo assim: agora, o que será de nós? O nosso rei morreu. É como se Jesus dissesse para ele: fique tranquilo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, querido, e agora? Como viveremos? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a viver descansados na sua soberania e na sua providência. Jesus é aquele que governa todas as coisas, querido. É aquele que detém todo o poder e autoridade nas máximas coisas e nas mínimas coisas. Pastor, Jesus se incomoda com a febre da minha sogra? Incomoda. Por quê? Porque ele curou a febre da sogra de Pedro. Pastor, Jesus se incomoda com os problemas mundiais? Se incomoda. Jesus governa as coisas grandes desse mundo? Governa. Mas Jesus também se interessa pelas pequenas? Se interessa. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus diz para mim e para você, querido: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E aí, irmãos, ele escreve algo precioso. Ele descreve o seguinte: olha, se o Pai que está no céu cuida de pardais, se Ele cuida de plantas, se Ele cuida de coisas tão pequenas, Ele não cuidará de vós, homens de pequena fé. Portanto, meu amado, como é que o crente precisa viver? Que vida é essa que Cristo nos oferece? Cristo nos ensina, irmãos, em primeiro lugar, a gente viver descansados na sua soberania e na sua providência, porque toda a autoridade foi dada a Ele, todo o governo foi dado a Ele, e Ele é um Deus que tem cuidado de nós, amém? Portanto, querido, descanse nele. O salmista diz isso: espera nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Aquilo que você não tem escopo e poder para fazer, creia que o nosso Deus governa a história, que Cristo é o centro da história, e Ele está dirigindo a história a um propósito muito bem definido, amém? Que coisa gloriosa. Mas em segundo lugar, irmãos, e agora como nós viveremos? Mas em segundo lugar, Cristo nos ensina a viver além de nós mesmos. É isso que ele diz no verso 19, irmãos. O problema do ser humano sem Cristo é que ele vive para si. O problema do ser humano sem Cristo é que a vida dele gira em torno de si. É uma vida egocêntrica. É uma vida em que ele é o centro das coisas. É uma vida pautada, fundamentada e direcionada para o eu, para o ego. Aí quando Jesus, irmãos, diz as suas últimas palavras para os seus discípulos, ele diz assim, verso de número 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, querido, que Jesus agora direciona a vida dos seus discípulos, não para eles, mas para os outros. Jesus diz: olha, ide agora e fazei discípulos. Em outras palavras, o foco, o centro, o propósito da sua vida não é entesourar para você mesmo. Veja que Jesus agora, irmãos, ele ensina os seus discípulos a viver além deles mesmos, a de repente romper as barreiras do egoísmo, do individualismo, do egocentrismo, que sem Cristo o homem só pensa nele, só quer para ele, só busca as coisas dele. Mas Jesus agora diz: olha, vocês vão pensar no outro, vão ensinar outros, vão investir em outros,
Porque a vida de vocês agora não é centrada mais em vocês, é centrada nos outros. O que é isso, pastor? Isso é viver uma vida, irmãos, além de nós mesmos. Jesus ensinou isso em todo o seu evangelho. Viver uma vida mais abrangente. Tem gente que vive uma vida extremamente reduzida. Pastor, o que é uma vida reduzida? É uma vida que você só pensa, se interessa, trabalha e investe em você. É quando você vive apenas para buscar suprir os seus próprios interesses pessoais. E isso, olha, às vezes às custas de dor de muita gente. Às vezes fazendo muita gente sofrer por sua causa. Porque afinal de contas, eu tenho que buscar os meus sonhos. E eu preciso realizá-los a qualquer custo, mesmo ao custo da dor do outro. Tem muito pai aí, querido, querendo ser reconhecido como um homem de sucesso nas finanças, que estão abandonando seus filhos. Tem muita gente, querido, que tem, de repente, às custas de uma visibilidade social, de um poderio econômico e de um reconhecimento da sociedade, para que eles possam aplaudir e olhar e dizer, vejam como ele é um homem bem-sucedido, que ele tem perdido, irmãos, as coisas mais preciosas da vida, em troca de um interesse apenas pessoal, de um sonho pessoal, onde as pessoas que estão ao seu lado, não importa muito, se elas naufragarem no mar de solidão e descaso. É interessante, irmãos, que Jesus faz um negócio impressionante. Ele ensina os discípulos a retirar os olhos deles e colocar os olhos aonde? No mundo. Olha que coisa interessante. Uma vida mais abrangente, irmãos, é uma vida, em primeiro lugar, além de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que se a gente viver apenas para nós mesmos, para as coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas veja que Jesus aqui no final, nas últimas palavras, ele diz que uma vida mais abrangente não é uma vida apenas além de nós mesmos, mas é uma vida também além do nosso lugar comum. Por que Jesus aqui diz assim, ide portanto fazei discípulos de todas as nações? Porque o judeu, irmãos, o judeu amava a terra, entende? E não é só o judeu não, o homem oriental ama a terra. Ele é bairrista. Esse apego à terra é algo profundo na cultura oriental. Veja que a promessa de Deus a Abraão incluía o quê? A terra. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, irmãos, a terra, o lugar comum, aquele lugar onde o homem havia se fixado, isso tem um valor profundo na cultura oriental até hoje. Até hoje. Você começa com um homem oriental, seja ele cristão, muçulmano, seja ele um árabe ou um egípcio, ele tem um amor, irmãos, pela terra, pelo lugar onde ele está, um bairrismo, um nacionalismo exacerbado. E aí vem Jesus, irmãos, como sempre, né? Quebrando paradigmas. Quanto Deus diz para Abraão, fica na terra, Jesus fez o contrário, sai da terra. Por quê? Porque quando Jesus diz, olha, ide por todo o mundo, sabe o que Ele está querendo dizer para mim e para você? Que nós temos que levar uma vida, irmãos, mais abrangente, não apegada também às coisas, ao lugar comum. Jesus havia dito certa vez para os seus discípulos, que o campo onde o evangelho tem que ser semeado é o mundo. Por isso, querido, que Jesus nos ensina a viver dessa maneira, uma vida além do lugar comum. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para viajar o mundo inteiro. Nem eu. Mas não é isso que Jesus quer, querido. Jesus não está dizendo que agora você tem que fazer as malas e conhecer o mundo inteiro, porque Ele falou que você tem que ir por todo o mundo. O que Jesus está querendo dizer é que você precisa se desapegar das coisas comuns, que às vezes você tanto ama, e coloca em tão alto valor na sua vida, porque na realidade, irmãos, nada disso vai ficar. Viver além de nós mesmos é você não ter apego a esse tipo de coisa, mas entender que o campo
entender que o chamado, entender que a vida que Cristo tem para nós, ela precisa ter o mundo como escopo e como fronteira. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: alargue as suas fronteiras. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo um homem como o Dr. Elias Dantas. Eu gosto de dizer que o Dr. Elias Dantas é um homem do mundo. Sabe por quê? Porque a visão dele não é na terra, a visão dele é no mundo. E às vezes a gente, como cristão, irmãos, e aqui o pecado é meu e de tantas pessoas, tende a valorizar só a nossa terra, só o lugar comum, só aquele lugar que Deus plantou, e a gente não consegue olhar em volta. Talvez seja por isso que Jesus disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 4, quando eles chegaram e viram Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles se escandalizaram, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E Jesus então olha e diz assim: olha, erguei os olhos, veem os campos, pois eles estão preparados para a ceifa. Entende o que Jesus está dizendo? Uma vida mais abrangente não é uma vida que você viaja todo final de semana para a Europa, ou para a América do Sul, ou para a Ásia, ou para a Austrália, mas é uma vida onde você levanta os seus olhos e entende que o campo de atuação do Evangelho e da sua vida não está restrito, irmãos, àquele lugar que Deus te deu. Você pode ser alguém, querido, que toca o mundo através da sua oração. Você pode ser alguém que tem a sua mente aberta para não valorizar apenas aquele lugar comum que Deus tem colocado você. Ele é muito importante, ele é alvo também da sua vida e do seu testemunho. Mas, irmãos, uma vida mais abrangente, ela olha os campos e olha aquilo que de repente está fora do nosso lugar comum. Interessante, a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, que aquele que permanece nele, esse deve andar como Jesus andou. Então, irmão, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu preciso andar como Jesus andou. E se você der uma vasculhada na Bíblia e fazer a seguinte pergunta, e fizer a seguinte pergunta: pastor, como é que Jesus andou? Você encontra a resposta nas Escrituras. Você encontra a resposta em Pedro, quando ele teve aquela visão daqueles animais descendo do céu. Quem se lembra em Atos 10? A Bíblia diz que ele estava orando, na hora de oração, e de repente ele tem uma visão de todos os animais, puros e impuros, que a Bíblia cita lá em Levítico. Ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com todos aqueles animais. Ele, como um judeuzão que era, ele falou: cruzes, eu não quero isso não. Só que aí, irmãos, o Espírito Santo virou para ele e disse assim: olha, mata e come. Cruzes, eu sou vegano, eu não vou comer isso não. Ele, como um bom judeuzão, irmãos, ele teve a reação como um judeu qualquer, né? Cheio de posturas religiosas. Os animais eram impuros, Senhor. Como eu vou comer essa coisa impura? Eu não vou comer isso de jeito nenhum, eu vou me sentir impuro. E ele falou isso para Deus. Eu gosto de Pedro, porque Pedro, irmãos, sou eu já preguei isso aqui. Pedro é você. Pedro não tem vergonha de fazer as perguntas que às vezes eu e você gostaríamos de fazer. A resposta, irmãos, de Jesus foi maravilhosa. Ele diz assim: o que Deus santificou, o que Deus purificou, não pode o homem contaminar. E ele entendeu, irmãos, porque quando ele teve aquela visão, Jesus não estava falando de animal, Jesus estava falando de quem? Dos gentios. E na mesma hora que ele teve a visão, o toque-toque bateu na porta da casa dele. E quem era? Um serviçal da casa de Cornélio, um gentio, um odioso gentio. E ele estava querendo que Pedro fosse lá fazer o quê? Pregar o evangelho. E Pedro então entendeu que aquela visão que ele teve não se tratava de comer ou não comer carne de animal A ou B, se tratava de levantar os olhos, de olhar os campos, de ver, irmãos, que o chamado meu e seu é muito mais abrangente do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você vive, do que aquilo que você faz. Jesus tem algo muito mais amplo, Jesus tem algo muito mais poderoso. Jesus quer ampliar
as tendas e os horizontes da sua igreja, da minha vida e da sua vida. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. E de repente, irmãos, quando Pedro prega o seu sermão a Cornélio, ele fala de Jesus. E lá no capítulo 10, depois você confere, no versículo 38, a Bíblia diz que Pedro diz para Cornélio: Cornélio, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando os de espíritos oprimidos, alimentando os pobres e pregando o evangelho da salvação. Entenderam, querido, o que João diz lá em 1 João 2,6? Aquele que permanece nele, esse deve andar como Jesus andou. Pastor, e como é que Jesus andou? Jesus andou fazendo bem. Pedro diz que ele andava por todos os lugares fazendo o bem. Pode olhar lá, Atos 10, 38. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Sabe o que significa isso? Viver uma vida mais abrangente. Fazer o bem às pessoas. Se desapegadas daquilo que tantas vezes a gente acha que é o mais importante da nossa vida. E é por isso, irmãos, que Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Sabe por quê, querido? Porque Jesus nos ensina a viver uma vida mais abrangente, uma vida além de nós mesmos. Como diz Bonhoeffer no seu livro Discipulado, Jesus era um homem para os outros, e ele espera que a sua igreja também seja. Versículo 20, ele termina dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, e agora como nós viveremos? Primeiro, nós viveremos descansados na soberania e na providência de Deus. Amém? Ele tem o governo de todas as coisas. Mesmo que você ache que a coisa está desgovernada, Ele detém o poder de tudo. Amém? Ele é o Senhor. Ele é o centro da história. Ele governa todas as coisas. Segundo, Jesus nos ensina a viver além de nós mesmos. Como é bom, irmãos, a gente ser desapegado das coisas, né? Como é bom você não criar e não velar um bezerrinho de ouro aí na sua vida e achar que sem ele você não vive, né? Como é bom, querido, o seu coração ser livre para viver para a glória de Deus e para viver, para investir nas pessoas e abençoar as pessoas. Que trabalho precioso fizeram as mulheres ontem. Que trabalho precioso muitos ministérios da IPVO fazem, de acudir o pequenino, de amar o pequenino, de estender a mão para o pequenino, fazendo bem a essas pessoas. Como as pessoas são edificadas fazendo isso, né, meu Sustância? Como é bonito a gente ver, irmãos, a gente oferecer um sábado para Deus, para uma comunidade pobre como aquela do José Richa, com pessoas tão miseráveis, irmãos, com tantos problemas, que a gente fica até perturbado, sentindo-se tão impotente, e de repente Deus nos joga no meio daquela comunidade, e através de gestos de bondade, de amor, a gente leva o evangelho a essas pessoas, a um encantamento, irmãos, nelas e nós, em nós. Coisa linda, irmãos, o que a gente experimenta. É por isso que eu sempre digo o seguinte: todo cristão, guarde isso que o pastor vai dizer, se você guardar só isso, está bom. Todo cristão que é salvo em Jesus Cristo tem que ter duas experiências na vida, no mínimo. Primeiro, uma experiência missionária, você tem que ter. Porque a experiência missionária faz você sair do seu lugar comum, faz você sair da sua terra, e você começa a vislumbrar coisas que você acha que não existem, mas existe. Existe e está aqui debaixo de nós aqui. Eu acho que todo cristão precisa, por exemplo, ter uma viagem na IPVO para o sertão agora em julho. Você deveria se esforçar para ir. Porque você vai ver o que é o campo missionário, o que é você ser um missionário de Deus, naqueles lugares, irmãos, onde ninguém quer ir. Onde a sociedade não quer ir, político não quer ir. Aliás, político quer ir, mas só para fazer um clientelismo, para ganhar voto, quando esses sem vergonhas aí são candidatos a algum cargo eletivo.
Mas todo cristão, irmãos, precisa ter uma experiência missionária. A primeira vez que eu tive uma experiência missionária, Deus mudou a minha vida, irmãos. Deus mudou a minha vida. Porque o sujeito acostumado com livro, igual eu sou acostumado e gosto, eu sou acostumado a cheirar livro e ler livro. O sujeito, quando gosta muito de ler livro, ele esquece que tem coisa aí para fora, né? E a primeira vez que Deus me levou numa experiência missionária, irmãos, eu continuei amando livro, viu, minha sustância? Mas, irmãos, Deus mudou meu coração. Deus, irmãos, me deu uma visão além de mim mesmo e além das coisas, entende? Da terra. Por quê? Porque o campo é o mundo. E segundo, todo cristão tem que ter uma experiência com uma ação social para ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Tem que ter. Todo cristão precisa experimentar, irmãos, você de repente usar aquilo que você tem e Deus tem te dado para abençoar de forma prática alguém que nada tem. Pelo simples fato de que Jesus fazia isso, né? Pelo simples fato que Ele te chamou para você viver uma vida além de você mesmo, uma vida mais abrangente, uma vida onde você não pensa apenas em si mesmo, mas você quer compartilhar as bênçãos que Deus tem dado a você. Como isso é bom, irmãos. Mas a gente fica triste, irmãos, porque tem muitas igrejas e muitos cristãos que só pensam em si mesmos, só se preocupam com si mesmos, só buscam as coisas para si mesmos, e se esquece que o chamado fundamental de Jesus é para fora. É para fora. Eu gosto no final do livro de Hebreus, irmãos. Vamos lá. Me lembrei de um texto aqui, antes de eu terminar. Abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Olha que texto, irmãos. Hebreus, capítulo de número 13. Eu não vou ler o texto todo não, só no verso 12 e 13. O escritor está fazendo uma comparação, dizendo o seguinte: o judaísmo, ele tem um altar, que esse altar é um altar de animais sufocados, até hoje a velha aliança. Nós possuímos um outro altar, amém? Ele está dizendo o seguinte: olha, o judaísmo tem um altar que era sombra, que era o templo, que eram animais entregues, mas nós não, em Cristo, nós temos um outro altar, o nosso culto é outro. Nosso culto não é um culto do Velho Testamento. É isso que ele está terminando dizendo. Agora olha o que ele diz, coisa bonita. Verso 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: o culto do Velho Testamento era no templo. E o templo era dentro da cidade. E ele está dizendo assim: olha, Jesus sofreu e foi crucificado fora da porta, fora dos muros de Jerusalém. Jesus não foi crucificado dentro da cidade de Jerusalém, não. Nós vamos lá, se Deus quiser, em Israel agora em junho. Amém, aleluia, oh glória a Deus. E nós vamos ver, irmãos, o Gólgota. O Gólgota fica fora dos muros de Jerusalém, da cidade velha. Você sai pela porta de Damasco, onde Paulo saiu com a carta na mão para prender os cristãos. Até hoje tem lá a porta de Damasco. A gente sai pela porta de Damasco, irmãos, e anda, até chegar no jardim do sepulcro, onde está lá, olhando para a esquerda, você vê o lugar da caveira, o Gólgota. O texto diz, olha aqui que coisa bonita, o texto diz que Jesus, para santificar o povo, ou seja, para dar ao povo uma nova vida, para oferecer o perdão e a reconciliação através da cruz, pelo seu próprio sangue, ele sofreu fora da porta, ou seja, fora dos muros, fora do templo. Agora, irmãos, olha o que ele diz a respeito de nós: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Nossa, pastor, mas vitupério? Que palavra difícil é essa? Irmãos, o texto está dizendo uma coisa até bem simples. Ele diz, olha, Jesus sofreu fora da porta, fora do templo, fora dos muros institucionais de Jerusalém. Foi lá que ele morreu, foi lá que ele se deu, foi lá que ele se ofereceu. E agora cabe a nós
irmos até a Ele, fora do templo, levando o seu vitupério, ou seja, levando a vergonha da cruz. O que o escritor de Hebreus está dizendo? A mesma coisa, irmãos, que Jesus está dizendo em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo. Entende? A igreja foi chamada para servir a Cristo fora da porta. Ó. É lá, querido, que o sacrifício de Cristo foi feito. É lá, querido, que Cristo morreu. Para quê? Para que a gente saia a Ele fora da porta. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma vida abrangente. Uma vida que não se restringe a 4 paredes de uma igreja. E olha que eu amo a igreja. Minha vida é ser pastor de igreja. Mas eu entendo, irmãos, que o nosso chamado tem que transcender esses muros aqui, viu? A vida que Jesus chamou você para viver é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que você vir aqui num domingo à noite. Mas é muito mais. É muito mais do que você cumprir um ritual. É você sair a Ele fora da porta, levando o quê? Levando a vergonha da cruz. Porque Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas Jesus termina dizendo o seguinte, e aí eu termino também. Versículo de número 20, capítulo 28, pode voltar lá. E Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em último lugar, Jesus nos ensina a viver com coragem e com fé. Pastor, como é que Deus quer que a gente viva nesse mundo? Com coragem e com fé. Por quê? Porque Jesus termina dizendo aquilo que Ele sempre diz para os seus discípulos, e a Bíblia toda diz, de Gênesis e Apocalipse, o quê? Não temas, eu estou contigo. Jesus, irmãos, disse isso para os seus discípulos milhares de vezes. Não temas, eu estou contigo. Jesus sempre dizia isso para os seus discípulos. Em outras palavras, tenham fé, tenham coragem, vivam uma vida cheia de fé e cheia de coragem. Sabe por quê? Não é porque nós somos fortes, é porque Cristo está sempre conosco, amém? Paulo disse isso para Timóteo: Deus não te tem dado espírito de covardia, Timóteo, então não seja covarde, seja corajoso. Moisés disse isso para Josué: ser forte e corajoso, entra na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode olhar na Bíblia, irmãos, que quase todos os personagens que investiram em alguém viveram com essa coragem, com essa fé. Ah, você quer ver? Davi para Salomão, cheio de problema no reino, os filhos se degladiando, querendo o trono. Salomão é eleito por Deus para ser o rei no lugar de Davi. Davi, então, quando entrega a Salomão todos os preparativos para ele construir o templo, ele chama um jovem rapaz e diz assim: Salomão, coragem e seja homem. Veja, querido, que a Bíblia sempre nos encoraja a viver não atormentados pelo medo, não amedrontados pelas coisas desse mundo, não temerosos com tudo e com todos. Por quê? Porque ele termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma vida com fé, uma vida com coragem, porque nós temos alguém do nosso lado que venceu, amém? Nós temos alguém que nos assiste, alguém que mora dentro de nós, alguém que nos consola, nos ajuda, nos encoraja, alguém que guia o nosso caminho nas noites escuras, alguém que nos alegra quando a tristeza teima em tomar conta, alguém que nos aponta a Cristo, alguém que eleva os nossos olhos, alguém que move o nosso coração para pedir perdão quando a gente peca. Quem é esse alguém? É o Consolador, é o Jesus que habita em nós, é o Emanuel, é o Deus conosco, é a promessa do Espírito Santo que veio sobre a igreja e que hoje habita em nós até a consumação dos séculos, amém? Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus termina dizendo: olha, não temam, eu estou convosco, vocês não estão sozinhos. Coisa gloriosa, irmãos. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele já estava com as suas costas marcadas, ele já estava sofrendo, irmãos,
as marcas de Jesus que ele fala em Gálatas 5. Ele já estava, irmãos, com seus pulsos feridos, com as suas costas toda maculada. Ele foi espoliado, ele foi açoitado. A Bíblia diz que ele foi apedrejado em Listra e julgado como morto no lixão da cidade. Esse homem já estava com o corpo todo marcado quando ele chega em Corinto. E ele prega o evangelho na sinagoga, e a Bíblia diz que os judeus se levantam de forma raivosa contra ele, blasfemam contra ele, perseguem o apóstolo Paulo, e ele então rasga suas vestes e diz: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, vou embora. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo em Corinto à noite tem um sonho, e ele sonha à noite, e quem aparece para ele? Jesus. E quando Jesus aparece para Timóteo, para Paulo, lá em Corinto, a Bíblia diz que ele diz assim: não temas, não te cales, fale, pois eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Tem tanto crente vivendo com medo, irmãos, tanto crente vivendo amedrontado, entrincheirado, com uma vida tão reduzida, tão pequena, com uma vida olhando apenas para si mesmo. Parece que as circunstâncias da vida se tornaram Golias na vida dos crentes, e o nosso Deus tão pequeno. Tem muitos crentes que se esqueceram, querido, que as últimas palavras de Jesus ensinam a mim e a você como viver nesse mundo, com coragem, com fé, com destemor. Não porque você é bom e forte e corajoso, porque servimos a um Deus todo-poderoso, amém? Não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do meu Pai, foi do agrado do meu Pai recolher vocês. Querido, que coisa gloriosa. O crente não tem que ter medo, o crente tem que viver com destemor, com coragem e com fé, porque Jesus nos deu uma promessa gloriosa e Ele cumpre todos os dias na nossa vida. Fomos selados com o Espírito Santo. Temos o Emanuel conosco todos os dias, e Ele nunca nos deixará, Ele jamais nos desamparará. Isaías diz que mesmo que o seu pai e a sua mãe terreno te desamparem, o Senhor nunca vai te desamparar. Saiba, querido, que você tem alguém por você, que é o Senhor de toda a terra. Ele te ama, Ele te alcançou, Ele te salvou, e Ele te selou, e você é dele até o final de todos os tempos. Pastor, e agora como é que eu vou viver? Querido, descansa na soberania, na providência de Deus. Trabalhe, se esforce, amplie as suas tendas, viva além de você mesmo, faça o bem para as pessoas, seja um instrumento de Deus para levar o evangelho de palavra e de ação. Porque certamente se você fizer o bem a alguém, como essa família de ucranianos que vem para cá, se eles notarem que a igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja que ama, uma igreja que faz o bem, que investe na vida deles, crentes eles ou não, eles vão ser contagiados pelo amor de Deus, irmãos. E certamente vai ser uma grande bênção para nós, de poder participar de algo tão grandioso, algo que foge, desse lugar comum nosso, de receber aqui na nossa igreja pessoas que estão sofrendo tanto por causa da guerra. Jesus nos ensina a viver, irmãos, assim, com fé, com coragem, com destemor, entendendo que nós temos conosco o Senhor dos senhores, e que Ele está sempre comigo e com você, e que Ele nunca vai nos abandonar. Que Deus abençoe você, querido, que Deus te dê força, que Deus te dê esperança. E assim como o Dr. Charles Colson escreveu no seu livro, e agora, como viveremos? Está aí o que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós vivamos essa vida abrangente, essa vida que não é em si mesmada, essa vida que a gente tem a sensibilidade para olhar para o outro, para de repente ir em direção ao outro, com fé, com coragem, com destemor, crendo que existe um Deus que está sentado no trono, que governa todas as coisas, mas acima de tudo, o trono do meu e do seu coração. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. E o Senhor nos ajude a viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós,
essa vida, Senhor, que recebemos do Senhor e queremos seguir os teus passos, como disse o teu servo aqui hoje pela manhã. Queremos ser uma igreja que imita o Senhor, queremos ter uma igreja que conheça aquilo que o Senhor determinou para nós, e para que a gente possa ser encontrado fiel nas mínimas coisas, e que a gente possa olhar para os campos, que a gente possa viver além de nós mesmos, e acima de tudo levar esse doce e bendito Evangelho fora das nossas portas. Ajuda-nos a olhar para todas as coisas da nossa vida como uma oportunidade de fazer o bem, uma oportunidade de levar o tesouro que nós temos dentro de nós, que é o teu Evangelho, uma oportunidade de nós sermos agentes desse reino, não apenas dentro da nossa terra, mas em todos os lugares. Ajuda-nos a cumprir, Senhor, o nosso chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença, uma igreja que recebe do Senhor o aplauso, o sorriso do céu. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cooperadores uns dos outros, para que o fardo, o peso não fique sobrecarregado sobre apenas alguns. Ajuda-nos, ó Deus, a contribuir para o Evangelho, para o avanço do reino de Deus, para a conquista das mentes e dos corações cativos ao Senhor. Livra-nos do medo, Senhor, da timidez. Livra-nos, ó Deus, de sermos crentes mundanos, materialistas, que só pensam nas coisas desse mundo, só pensam nas coisas materiais e vivem muitas vezes apenas para entesourar a si mesmos. Livra-nos, ó Deus, de termos apego exagerado àquilo que nós construímos, fruto da tua graça na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida mais abrangente, livre de qualquer amarra que possa reduzir essa vida tão gloriosa e tão ampla que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos como igreja a contribuir de alguma forma com as grandes causas do Evangelho no mundo, e que a gente não olhe apenas para as nossas coisinhas locais, que também são importantes, ó Deus, mas existe algo muito além disso. Ajuda-nos a olhar os campos que estão brancos, e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos com trabalhadores que possam colher esses campos brancos. Obrigado pela vida de cada irmão, obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Abençoe e aplique essa palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus, amém.